quando estava em casa, eu fiquei preocupado. Pai, o que eu vou ensinar? Eu entrei no Facebook, vi um vídeo. Aí aquele vídeo mexeu muito comigo. Por quê? Porque é um vídeo que mostrava alguém na postura de um crente. E antes desse vídeo, semana passada, havia assistido um outro vídeo da mesma pessoa, mas falava contra a sã doutrina. Ou falava contra a graça de Deus. A mesma pessoa refutava algo evidente na Bíblia, refutava as evidências na Bíblia para criar caso. Aquilo me deixou chocado. Me deixou chocado. Por que me deixou chocado? Porque é uma preocupação que muita gente está sendo enganado nos dias de hoje. E as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Estão mais preocupados em adquirir o que eles querem adquirir. E nesse ritmo, muitos estão a se perder. Inclusive, os pastores. Acho que estou sozinho hoje. Fala, profeta. Santo Deus. Acho que estou sozinho. Lembre só, nós lemos o livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. E lemos também o livro de 2 de Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 1 a 4. Só que esses dois livros estão a mexer um assunto muito importante. Primeiro assunto que nós vimos no livro de Gálatas, Paulo está dizendo para os irmãos que estavam lá, a igreja estava em Gálatas, porque Paulo estava admirado. Por que estava admirado? Porque o povo que estava lá em Gálatas começaram a receber uma outra palavra, que não era diferente, tinha que ser a mesma, mas receberam a palavra de forma diferente. Se levantaram pessoas que começaram a pregar de uma forma errada. E os irmãos que estavam em Gálatas começaram a se desviar. Paulo veio para sensibilizar a eles. E o que Paulo diz? Ainda que qualquer um, ou até eu, um anjo, pregar um outro evangelho que não seja este, seja anátema. A palavra anátema quer dizer seja amaldiçoado. E os irmãos em Gálatas estavam a se desviar. Só que os irmãos que começaram a pregar o outro evangelho, que não era da sã doutrina, eram os irmãos que vieram se infiltrar como crentes, que depois adulteraram essa doutrina, colocaram uma outra doutrina, que o povo de Gálatas começaram a se desviar. E Paulo ficou preocupado por causa do desvio deles. Por isso Paulo chega a dizer: "Oh, Gálatas insensato, quem vos facionou para vocês abandonar o que começaste tão bem? Começaste no espírito, agora terminais na carne." Primeiro ponto que eu quero conversar com o grupo hoje é que atenção nos dias de hoje. Atenção nos dias de hoje, tem que ser atento. Porque existem pessoas que se levantaram na igreja com a teoria do sacerdócio. Estão a adulterar a graça de Deus, ensinando uma espiritualidade que só eles entendem.
Ai, ai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu vi aquela mulher, levantou, começou a se defender. E ela falava porque uma pastora levantou e falou contra ela. E disse que aquela teoria não é de Deus. É falsidade. A mulher se levanta para defender. Dizer que aquela teoria que eu estou a fazer é porque Deus me separou como profeta e como sacerdote. E quando me separou como profeta e sacerdote, então me instituiu. Só que a minha linguagem é diferente. Porque ela dizia, ou a pessoa dizia que nasceu numa linhagem de crentes. Ou uma linhagem estava ligada com a religião. E ela está a trazer uma linguagem diferente de descrever aquilo que Deus tem para com a sua vida. E ela alegava, já ajudei muitas pessoas. E quando percebi na falagem da pessoa, colocava eu. Se a obra é de Deus, por que está a haver uma linguagem diferente? Se a obra é Deus, por que está a haver eu? Ai, ai, ai. Alguém não está aqui. Paulo disse assim. Continua, profeta. Estamos aqui, Alfim. No livro de Timóteo, Paulo disse assim. Disse, conjuro-te, portanto, meu filho Timóteo, diante de Cristo, aquele que há de julgar os mortos e os vivos, que pregue, esteja a tempo, fora de tempo, ensina, repreenda, exorta. Mas o importante de tudo, o que me espanta, Paulo disse, dentro do tempo, fora do tempo. Timóteo tinha que permanecer na sã doutrina. Começar do versículo 3, está a dizer, virão tempos difíceis, em que não suportarão a sã doutrina. Perceba, hoje estamos em tempos difíceis em que o povo não suporta a sã doutrina. Líderes já não suportam a sã doutrina. O povo já não quer suportar as batalhas, guerras, porque quer uma vida da espiritualidade. E nos últimos dias, o que muitos servos de Deus falam é da espiritualidade e ensinam a espiritualidade e depois coloca seus nomes além de nome de Jesus. Paulo diz qualquer um que pregar o outro evangelho além deste que nós pregamos. Deixa eu te perguntar, muitos evangelhos que são pregados hoje não estão de acordo com este evangelho que nós estamos a ler. Tem muita coisa adulterada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é como se fosse uma flecha. Glória, amém. Me acertou no coração. Por que eu digo como uma flecha me acertou no coração? Percebam. Pedro foi chamado para uma posição. Paulo foi chamado para uma posição. Apesar de todos ser usado por Jesus, não pregava um contra outro, falavam sempre de Jesus. Hoje em dia, a maior parte dos homens que tem se levantado hoje em dia, que se intitulam pessoas importantes, existem muitos que estão a falar deles próprios e não da graça de Deus. Amém? Gostaria que focasse um pouco nos microfones. Amém. Vamos com... Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe.
Por que eu estou a mexer nesse assunto? Percebam. Existem pessoas que estão numa posição de dizer que estamos a adorar a Deus porque todos estão a vir em nome de Deus. Mas o que estão a ensinar não tem a ver com Deus. São normas, lógicas, onde que no fim de tudo, vocês vão ver, eles falam deles, não da graça. Paulo disse, ninguém falando. Aliás, Jesus disse, ninguém falando em meu nome dirá contra. Mas vejam o que acontece hoje. A mesma pessoa, eu assisti um vídeo dela semana passada, que ela criticava a obra de Jesus, mas dizia que é sacerdote. E ao evangelho do sacerdócio que está vindo nos últimos dias, que está a baralhar a mente de muita gente. Porque falam do sacerdócio, vem em nome de Cristo, mas a maior parte do que está a se ensinar não tem a ver com sacerdócio, ou não tem a ver com Cristo. Tem a ver com regras. Estão a fazer estudos, estão a ensinar pessoas a brincar com a espiritualidade, a dizer de sacerdote, mas na verdade não é sacerdote, algo que é da parte de Deus, é algo satânico que está a ser ensinado. Onde que nesse sacerdócio fala-se de sacrifício de sangue, sacrifício do corpo. E nesta postura de sacerdócio, existem pessoas que estão a prostituir como sacrifício para fazer crescer o ministério e a obra. Estão a ensinar uma espiritualidade que o foco já não é Cristo, é a espiritualidade. E quando for a ver, são esses que quando são falados, defendem-se. Saem para se defender. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo. A pergunta é, o evangelho que nós recebemos é um evangelho claro, incorruptível. Mas a maior parte dos evangelhos que nós recebemos hoje não estão a ser como antes. Não está a carregar a sã doutrina. Por isso Paulo disse, meu filho Timóteo, pregues, esteja a tempo, fora de tempo, ensina, instrua, tinha que repreender. Porque viriam tempos difíceis. Olha, a maior parte falam de Deus, mas depois se desacreditam, depois se atacam entre eles. Como é possível alguém falando da parte de Deus se ofender entre um ao outro e se defender entre um ao outro, sabendo só falar do mesmo Jesus? Jesus disse, quem não é contra nós é por nós. Se quem não é contra nós é por nós, por que estão a se atacar entre eles? Meu Deus, misericórdia. Perceba, Paulo está a dizer, aquele que pregar o outro evangelho que não seja este que nós estamos a pregar, seja anátema. A missão de receber o Espírito Santo é para dar testemunho de Jesus. Hoje, a maior parte das pessoas não estão a dar testemunho de Jesus. Existem líderes que estão a dar testemunho da espiritualidade e a colocar os seus nomes em frente, largando a graça de Deus. Cada coisa falando, não aplicando Cristo em frente. Tomem cuidado. Tome cuidado. Verdade. Glória a Deus. Porque isso está a matar pessoas. Onde que vão perceber que vão começar a criticar quem? Porque Jesus, por causa da verdade, foi perseguido com muitos. Então, quando vem fala de uma verdade evidente, aquele que sente-se ameaçado e levanta para se defender e fala para outro, cala a boca, porque você não entende acerca do sacerdócio. O que é sacerdócio? Porque o fato que eles estão usando do sacerdócio é para ensinar rituais de sacrifício e espiritualidade.
onde que naquele ritual de sacrifício e espiritualidade já não é acerca de Cristo. Esse termo era usado no Antigo. E quando usa aquele termo de sacerdócio, usam para mostrar os fins errados. Por causa deste termo, uma vez alguém falou para mim, disse: o altar não cresce sem sangue. Alguém não está aqui. Talvez eu calar. Talvez eu calar minha boca. Persiga, profeta. Estamos aqui, profeta. Onde já se viu alguém aparecer dizer o sacerdócio, ou dizer assim, o altar sem sangue não cresce? Depois, deram uma palavra de que quando Jefité queria ir na guerra, ele disse: se eu ir e o Senhor me fazer vencer, quando eu voltar, a primeira coisa que vier a mim, vou sacrificar ao Senhor. E quando Jefité sai da guerra, vem, a filha sai ao encontro e diz que ele matou a filha. Olha, o que estão a tentar dizer? O que estão a tentar dizer? Eu percebi que estavam a tentar dizer: enquanto o meu altar não derramar sangue, o meu altar não cresce. E quando mexer esse ponto, significa que tinha que matar alguém para o sangue crescer. A maior parte que mexe o termo sacerdócio fala mais do sacrifício. Saiba, o sacrifício que se fala no sacerdócio não é só sacrifício de finança ou de dinheiro. Envolve tudo. Onde as pessoas expõem o corpo, sacrificam o povo para se deitar com o povo, para fazer a igreja crescer profeticamente. E esses vêm em nome de Jesus, aparentam em nome de Jesus, mas o que eles ensinam não tem a ver com Jesus. E o povo, os pastores, os líderes estão a aderir, porque o povo quer mais a espiritualidade. Glória a Deus. O que está a se ensinar já não é Cristo, já é espiritualidade. E pessoas estão a pagar para aprender isto. Estão a pagar para mover isto. E alguns têm medo de serem publicados. Têm medo de ser falado da posição deles. Tem uma descrição que talvez depois vou mandar para poder vocês perceberem algo diferente. Que há pessoas que estão a sofrer, estão a ser enganados, a olhar que a graça de Deus, enquanto não é a graça, estão a ser ensinados normas lógicas humanas, que é para alimentar a espiritualidade. Estão a servir o inimigo, sem saber que estão a servir o inimigo. Muita gente, quando vem para profetizar, pergunta: qual é o termo para profetizar? Perceba, todos os profetas na Bíblia foram combatidos. Todos os profetas, servos de Deus, foram perseguidos. Eles mexiam da verdade. Jesus, quando veio, falou do Pai, mencionou da missão que o Pai havia lhe dado. As pessoas combateram contra ele. E hoje encontramos pessoas que falam em nome de Cristo, mas o que eles ensinam, depois defende para ele próprio, não para Cristo. Não, Paulo disse: quem pregar outro evangelho, a não ser este que nós pregamos, essa pessoa seja amaldiçoada. O evangelho de Pedro falava de Jesus. O evangelho de Paulo falava de Jesus. O evangelho dos outros falava de Jesus. Mas que evangelho está a surgir hoje, que está a falar dos homens e não de Jesus? Que vem em nome de Jesus, mas que implementa uma nova posição. Porque a posição não pode ser nova, tem que ser a mesma. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz: entrega o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, estava falando a submeter o corpo para passar por batalha, dificuldade por amor de Cristo. Hoje, os homens de Deus estão a submeter o corpo para se envolverem com as irmãs para a igreja crescer. Hoje, o que chamam de sacerdócio é o cultismo no meio da igreja.
onde o povo, há pessoas que estão a ser ensinadas a passar madrugada na igreja, a orarem nu para a igreja encher. Alegando em nome de Jesus, ensinando o sacerdócio. Misericórdia. Há pessoas que estão a se ensinar a usar a espiritualidade do jeito errado, a usar símbolos, estátuas, velas, a dizer é norma do sacerdócio. Vela é algo que abre portão no mundo espiritual. O termo hoje, há homens que não estão a usar o termo Jesus. Por isso, há pessoas que estão a pregar contra Jesus. São profetas, sacerdotes, mas estão a contradizer a palavra de Deus. Estão a contradizer. Eu vi a criticar o próprio Cristo, a própria palavra na Bíblia. A criticar. E ainda por cima diz, é uma linguagem que eu uso. Significa, para cada profeta é uma linguagem diferente. Mentira. Todos os profetas antigos, Jesus usava a mesma linguagem. Apesar de falar de acordo com a visão diferente de cada um, mas usava a mesma linguagem. E o nome que era engrandecido nisto era Deus. A mensagem que eu recebi da parte do Pai. Ouvia, foi arrebatado. Veio a palavra do Senhor. Veio a visão. E ouvi o Senhor dizendo. Mas hoje, há pessoas que veem em nome do Senhor. O que estão a ensinar não é aquilo que é da vontade do Senhor. E o ser humano, tendo comichão dos ouvidos, estão a aprender coisas que não é a graça, mas são ritos. Depois você vem a se defender. Eu não curei pessoas. Lembra? Jesus disse, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, farão parte. Ou entrarão no meu reino. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Naquele dia, o homem me disse, a maior parte das igrejas que vocês veem, nem todas são verdadeiras. A maior parte são satânicas. Nota. Criticaram Jesus. Jesus não criticou os que lhe criticaram. Combateram contra Jesus. Jesus não combateu contra os que lhes combateram. Se a obra é de Jesus, por que ficam frustrados quando são reveladas as suas artimanhas? Se é obra de Jesus. Por que se defende de uma coisa que não pertence a eles? Lembra? Pedro, quando foi preso, quando foram perguntados, ele disse, Jesus a quem vocês rejeitaram, crucificaram e mataram, eu mesmo. Aquela pedra da esquina que os construtores rejeitaram é esta que foi usada hoje como uma pedra de edificação, em que a Bíblia diz, aquele que cair por cima dela será despedaçado, e aquela que for caída com esta pedra também virará em pó. Pedro estava a dar testemunho de Jesus. Lembra? Recebereis a virtude e serás minhas testemunhas em Samaria, em Judeia, em todos os confins da terra. E hoje, os homens não são testemunhos de Cristo. Estão a testemunhar deles próprios. Eu não curei, não basta curar. Não te perceba. Dizia assim a pessoa, dizia assim. O meu corpo cura. Meus olhos curam. Minha roupa cura. Eu curo. O que tem a ver com você? Isso é de Deus? Se eu coloco meu corpo, minhas vestes, meus olhos, isto é de Deus? Lembre, quando a Bíblia fala de que pela sombra eram curados, o povo, por ver que eram muitos, colocaram-se em fila, creram. Se tão somente Pedro passar, serei curado. Era a expectativa do povo. E as pessoas estão a pegar essa expectativa para implementar algo que dá valor. Hoje, os pastores que usam o sacerdócio são mais honrados, mais respeitados. E o povo já seguir algo, alegando que é de Deus, enquanto não é de Deus. Meu espírito ficou triste, está angustiado, porque aquilo que aquela pessoa estava a falar me deixou triste.
E ela afirmava que está a ensinar a muitos. Diz que é uma filha, uma esposa de um dos pastores, que veio dizer aquilo não é de Deus. E ela veio dizer isto é de Deus, mas numa linhagem, tem uma linguagem só minha. Significa que ela tinha uma linguagem dela, que Deus lhe deu para proceder. Todos que foram dados a graça, ninguém procedeu com uma linhagem dela própria, a não ser de acordo com Cristo. Qual a linhagem é esta? Jesus que Pedro pregou, Jesus que Paulo pregou. Jesus que os demais pregaram, é esse que pregaram. A Bíblia vai dar testemunho sobre mim. E se dá testemunho sobre ele, por que estão a criticar a Jesus e a colocar nomes deles em frente? Uma vez, eu estava a dizer a alguém, eu disse, muitas das pessoas matam os pastores. Porque no dia que um pastor orou por ele, ele começou a chamar comandante. E aquilo revoltou demônios contra a vida dele. Hoje as pessoas, por causa de querer profetizar, por causa de querer ver, por causa de querer ouvir, por causa de querer crescimento, estão a entrar num aprendizado que parece de Deus, mas são ritos que não é de Deus. Estão a ensinar algo satânico que não tem a ver de Deus, mas estão a vir em nome do Senhor. Por isso Paulo diz, eram nossos. Não. Paulo diz que estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Estavam infiltrados em nós, mas não eram nossos. Eles se infiltravam e viram que quando falarem em nome de Jesus, vão acreditar. E entraram. E o engraçado, agora estão a ver muitas evidências. E o povo está a aceitar e seguir. Tem esses, tem outros. Eu já vi vídeo em que o pastor falava em nome de Jesus e dava banho às irmãs na igreja, onde que tirava, as irmãs tinham que tirar toda a roupa, ficarem nua, o pastor lavar as irmãs. Misericórdia. Vídeos que falam em nome de Jesus, mas as irmãs eram depiladas cabelo da parte interior delas com o pastor na igreja. E o povo aplaudir, é homem de Deus. Algumas entraram de biquíni na igreja, só biquíni e sutiã. O pastor apresentar na igreja, o povo aplaudir. Igreja bem cheia, com muita gente. Cuidado com o evangelho do sacerdócio. Já não está a falar de Jesus, está a falar do sacerdócio. E a Bíblia diz que Jesus foi o único sacerdote eterno. E esses sacerdotes estão a vir de onde? Qual a defesa deles? Sacrifício. E há muitos homens de Deus que estão a pregar, a crescer. Estão a sacrificar as irmãs da igreja. Alguns estão a matar para crescer. Por quê? Porque não querem passar fome, não querem passar necessidade, não querem ser combatido. E o fato do crescimento está a levar pessoas a levar coisas malignas, a ensinar os outros. E os outros aceitando que é de Deus porque está vindo em nome do Senhor. Se é de Deus, qual é a necessidade de eu vir na igreja, passar madrugada a orar nu, sem roupa? Se é de Deus. Onde que Jesus pregou nu, sem roupa? Ai, ai, ai. Vou levar a entender uma coisa. Quando vamos um pouco adiante na Bíblia, fala de que levaram o manto de Jesus, lançaram sorte. O manto lançaram sorte, rasgaram as roupas de Jesus.
São duas coisas. Pegaram o manto, lançaram sorte, rasgaram as roupas de Jesus. Que roupa é essa? Está a falar de manto que lançaram a sorte. Está a falar de roupa que eles rasgaram. Jesus foi crucificado. Tem um outro homem de Deus que estava no altar a pregar. Quando Jesus cingiu a toalha, tirou a túnica, cingiu a toalha, ele diz que Jesus ficou nu para lavar os pés dos discípulos. É possível? Existia um manto ou uma roupa que representava um ministro. Quando você tirava aquela túnica, ficava com uma roupa normal, logo era considerado alguém nu. Mas hoje estão a falar ficar nu sem roupa do jeito que saiu na barriga da mãe. Estava ensinando na igreja, no altar. O povo está a aderir isto. O povo está a aprender, está a defender isto. Um dia, algumas pessoas vão se lembrar disto que eu estou a ensinar hoje. Cuidado com o evangelho do sacerdócio. Paulo foi claro, aquele que pregar outro evangelho que não seja este que nós pregamos, seja amaldiçoado. Examine o evangelho que você está a pregar, que você está a ouvir. Examina o foco do evangelho é quem? Se o padrão é Cristo ou o padrão é espiritualidade. Por causa da profecia, nas igrejas foram implementadas uma espiritualidade que é além da vontade de Deus, que só promove homens. Já tem escolas que ensinam acerca do ocultismo. Pessoas que se intitulam sacerdotes, apóstolos, que estão a ensinar algo que é além. Tá bem. Estamos na semana da Páscoa, não é? Amém? Amém. Estamos na semana da Páscoa. Parece no domingo será... Parece ouvir que essa semana é a Semana Santa. É, não é? Que é a semana da Páscoa. Que no domingo será celebrada o quê? A Páscoa. Vem. Surge uma teoria da mudança dos calendários, o calendário católico e o calendário do Império antes, que os dias coincidiam. E hoje há um calendário que os dias não coincidem com os dias descritos na Bíblia. Na Bíblia tem uma única data, que é 14 de abril. Nesta data, esse percurso da cerimônia da Páscoa funciona por 2 meses. Quem falhar nesse mês de abril, que estiver contaminado, podia celebrar no outro mês. Isso iria coincidir com o Pentecoste, uma cerimônia conhecida naquele tempo. Hoje em dia, assim, o que acontece? Hoje é que data? A Páscoa irá acontecer antes da data 14. E até ter uma Semana Santa. Isso de Semana Santa saiu da onde? A Bíblia já fala da Páscoa. E lá na Bíblia, nós encontramos Deus a dizer: quando celebrares, lembre da saída. Jesus celebrou também do mesmo jeito que foi descrito. E também a recomendação era a mesma data. Hoje, as datas não coincidem. Tem desculpa para isto. Número 2. Vimos culto dos ramos. Onde surgiu o culto dos ramos? Eu vi alguém, pegou palhas de coqueiro cheio. Domingo passado, começou a ver o evangelho de culto dos ramos.
pegaram os ramos, começaram a ir com ele na igreja. Para o quê? Qual é a evidência que defende o culto dos ramos? Depois já de vir. Porque a morte de Jesus e ressurreição. Jesus celebrou a Páscoa. Depois da celebração da Páscoa significa saída. Depois ele entrou em batalha, morreu. Depois de celebrar a Páscoa, começou o Império Novo do que? Da Nova Aliança. Quando fala o Cristo é o nosso elo pascual, então a Páscoa já não é como antes, tem outra forma agora. E a vamos fazer de uma forma muito diferente. Mas lá recomendou que farão isto e quando fazer isso vão se lembrar. E Jesus, quando celebrou a Páscoa, ele deu o pão, deu o sumo, que disse: o pão é o meu sangue, aliás, o pão é o meu corpo, o sumo é o meu sangue. Depois foi quando foi implementado a ceia. Nesta teoria, era âmbito de Páscoa, que foi implementado a ceia. Depois, encontramos a falar acerca de data que Jesus nasceu. Dia 24 de dezembro é a data que Jesus nasceu. Qual é a evidência? Sabemos que Jesus nasceu na época de calor. Por que sabemos? Porque na época que Jesus nasceu, os pastores estavam a apacentar as ovelhas, na vigia de apacentar as ovelhas. Significa que os pastores estavam na época de calor no campo a apacentar as ovelhas. E o anjo apareceu diante dos pastores quando estavam a apacentar as ovelhas para dizer: ei, aquele que você estava à espera nasceu. Lembra? A época em que o Senhor apareceu a Abraão para dizer vai nascer, era também época de calor. O anjo disse: na próxima primavera. Não existe data específica. Mas hoje há uma data específica, que é 24. Assim, por cada parte de ouvir essa semana, estou a ouvir Semana Santa. E quando chegar sexta-feira santa, onde saiu isso de Santo Santo? Amém, amém. Ramos, onde saiu? Deus disse para Moisés e Arão: leve, e disse para aquele que se intitulava, também queriam ser alguma coisa: levem as vossas varas. Colocaram lá. A vara que floresceu foi de Moisés, foi de Arão. Agora, esse evangelho de culto dos ramos, domingo dos ramos, saiu da onde? Você há de ver? Maçã da fertilidade. Tá bom. A Páscoa de hoje, quando chega a sexta, deveria ser sexta santa. Nesse dia, não pode se comer carne. Quando celebraram a Páscoa, comeram carne. E comeram em pé para sair. Não, estou sozinho. Hoje, Aleluia. não come carne quando celebra a Páscoa. A primeira Páscoa que foi celebrada foram dito: mata os animais, pegue o sangue, pinte nas portas, que será como sinal para o anjo da morte não invadir as vossas casas. Depois, vão assar, não podiam cozinhar, tinham que assar. Depois de assar aquela carne, tinham que comer até antes do amanhecer. Se não conseguirem comer tudo, tinham que queimar, tinham que amanhecer quando não há. E eles tinham que comer em pé, com sandálias calçadas nos pés, já preparados para sair. Celebraram a Páscoa, era uma festa. Celebrar aquela festa com carne. Hoje a Páscoa é celebrado sem carne, sem nada. Porque não pode comer coisa com sangue. Quem disse isto?
Ai, ai, ai. O próprio Jesus celebrou. Prepararam um banquete para celebrar a Páscoa. E naquele banquete foi quando ensinou acerca da ceia. Prepararam uma casa para celebrar. Significa, eles celebraram a Páscoa. Prepararam um banquete, lá se comeu. Foi uma festa. E aquela festa durava 60 dias, que é equivalente a 2 meses. Ao termo desses dias, que seria o dia de Pentecoste. E os discípulos ficaram no intervalo desse tempo, onde que depois desse tempo, o Espírito Santo desceu para encher, porque estava época de festa. Se a festa, eu tenho que estar triste, não comer, não celebrar. Então isso não é festa, não é saída. Porque quem está para sair da pobreza para uma riqueza, ele celebra aquela riqueza. Não entra triste. Amém, amém, glória a Deus. Não, deixa eu parar. Deixa eu parar. Para não amanhã dizer, o profeta estava a falar com... É assim, no primeiro dia que eu ouvi acerca da Páscoa, eu não tenho ensinado acerca da Páscoa, por quê? Porque eu como refutar muita coisa. Não refuto porque eu começo a buscar evidência. Lembra? A Bíblia diz que ninguém pode nem aumentar, nem diminuir. Agora, a primeira questão, Semana Santa saiu da onde? Sexta Santa saiu da onde? E na Bíblia fala de uma data. Hoje não tem data específica. Às vezes vai calhar naquela data, às vezes vai fugir, às vezes, acho que no ano passado fez esse mês de março, antes de abril. Até diziam, a Páscoa vai se adiar. Agora, quem implementou esta norma? A Bíblia fala da Babilônia. E representa a Babilônia como confusão. Nós temos que olhar a Bíblia. Falam de que ideia que Jesus nasceu. A Páscoa é dia que Jesus morreu. Não é assim que falam? Mas no Antigo, explicou que a Páscoa não era morte, era saída. Se Jesus não morresse, nós iríamos sair. Então ele celebrou, depois entrou num contexto de tirar o povo de uma posição para uma outra posição. Hoje estamos a celebrar morte, não é saída. Estamos a celebrar morte e ressurreição, não saída. Amém, amém. Não, me desculpe, talvez eu possa falar o que você não queria ouvir. Vamos ler Bíblia. Mexe como começa a origem da Páscoa. E vai perceber. E qual foi a recomendação? De todo o Antigo Testamento até Jesus, já tinha data específica, que era 14 de abril. Quem falhava, pegava. Tá bom, vamos supor assim. Durante esse mês de Páscoa, né? Assim vamos celebrar. Quem falhar nesse mês, no próximo mês de maio, ninguém vai fazer. Porque para eles, esse é o único mês. Já não passa aqueles processos. Onde nasceu Jesus. Qual é a evidência onde nasceu Jesus? O que nós estamos a aprender? Tá bem. Já ouviram acerca de maçã, culto de fertilidade? Já ouviram? Já ouvi, mas não. Onde fala desse culto de fertilidade? Onde fala? Ora, maçã
é a fruta que Eva comeu e Adão pecaram com ela. Ora, maçã representa a fertilidade. Olha, há muitas coisas que estão a ser implementadas na igreja, mas que nós nem sabemos qual é a origem. E muitos estão a seguir. Porque é normal. Nós temos que reter a verdade. Saber qual é a verdade que a Bíblia está a falar. Como que a Bíblia está a expor. Sabendo de que tudo isso foi colocado coisas que vai nos ajudar a crer. Havia muitas coisas que não foram relatadas nesta Sagrada Escritura. Mas relataram essas para que te ajude a crer. Significa que havia muitos ritos que eram feitos. E houve pessoas da Bíblia, alguns fizeram livros satânicos. Ritos que quando falaram, eram crentes que faziam esses ritos. Salomão criou 4 livros que falam acerca do satanismo. Onde que ele tinha acesso de como invocar o espírito vir. A igreja de hoje, eu choro todos os dias a me perguntar, Pai, qual será o paradeiro da humanidade? Porque hoje a maior parte estão preocupados com coisas que não tem muito sentido. Aquilo que eles acham que é claro, é uma coisa que às vezes estão a aprender pessoas, lógicas, normas. E essa questão de Páscoa é mundial. A nível mundial. Não importa branco, negro, todos. Olha, em Moçambique estão assim. Aonde estão assim? Brasil estão assim. Alemanha e Itália estão assim. De que estamos no mês de Páscoa e não pode se comer carne. Tá bom, dia que Jesus nasceu, não pode se comer carne. Falam assim, porque dia 24 não pode se comer carne. Ok, dia que ele morreu, não pode se comer carne. Onde sai essa doutrina? Tá bom, nessa sexta-feira, Deus tem que me dar finança para eu comprar carne e comer bem. Se é Páscoa, amém, glória a Deus. Se é Páscoa, Páscoa era festa. Glória a Deus. Era festa. Eles não celebraram não celebraram com legumes, não. Celebraram com carne. Comeram carne. Amém. Alegraram. Agora, qual festa é essa que eu vou comer legume triste para ser... Nem quando o bebê que a Batseba estava à espera quando morreu, Davi disse, por que eu vou me preocupar mais, chorar mais, vestir saco? Não, vou deixar, vou usar minhas roupas, vou limpar meu rosto, vou fazer banho, vou comer, já morreu, não há mais necessidade de chorar. Ele voltou, ele voltou, fez festa, comeu. Hoje, para nós, quando alguém morre, choramos porque perdemos. Saiba, se alguém morre, é uma vitória. Descansou o sofrimento debaixo da terra. Mas nós não queremos que ele morresse porque nos ajudava. Choramos. Era meu pai. Papai descansou. Se calhar quando ele estava em vida, dançava para comer. Você como filho tinha, comia e não lhe ajudava. Morreu, descansou. Está a lixeira, significa ele tinha que estar em vida para continuar a comer coisa da lixeira e você a comer bem. Nem pode agradecer porque descansou. Não. Alguém não está aqui. Paulo disse, morrer para mim é uma vitória. Mas por vossa causa, amém, eu não posso morrer. Tenho que permanecer. Aleluia. As pessoas não querem morrer. Alguém não está entendendo. Imagina, a pessoa está a dançar com a vida. Para comer é difícil. Já pinholou os filhos para seus irmãos, para lhe ajudar a fazer estudar, porque ele não tem condição. Quando fica doente, não quero morrer. Para continuar a nascer a dar os irmãos.
para sustentar. Ai, ai, ai. Chega, profeta! Se talvez se ele morresse, vai parar de dar trabalho a outro. Ele não quer morrer. E pessoa que está pedindo morrer, não está a morrer. Percebam, quando alguém está doente, é onde que ele gasta mais. Quando não está doente, nem gasta. Amém. Assim mesmo. Mesmo aquela pessoa que diz que eu quero morrer. Quando fica doente, começa a chorar. Estão onde meus filhos para me pagar medicamento? Olha, antes queria morrer, agora que está doente, já não quer mais morrer. Enquanto a gente falava, minha mãe dizia assim, Ndife peanga nipume, morrer peanga ou descansar. Quando ficava doente, gritava para o marido, vão me comprar medicamento, me levar para o hospital, para eu viver. Eu perguntava, não é essa que dizia que morrer é descansar? Agora por que quer viver? Glória a Deus. Paulo está a dizer, morrer é uma vitória. Eu concordo com Paulo, até eu digo, morrer é uma vitória. Mas não choramos pela morte. Dói perder, dói sumiço de alguém. Mas também temos que saber, ter em conta, há uma alegria, porque a pessoa descansou a luta debaixo desta terra, debaixo deste sol. Descansou dos ódios, descansou dos ignorantes, daqueles que lhe perseguiam, descansou dos aproveitadores. Só se espera o julgamento. Mas não, as pessoas ficam contentes quando você está na terra ainda a sofrer. E é contente. Qualquer evangelho que não seja da sã doutrina, a qual é que nós ensinamos, Paulo estava a dizer, esta pessoa seja amaldiçoada. Eu quero que você examine o evangelho que você está a ouvir. O ensino que você está a ouvir. Lembra? Quando a Bíblia fala dos falsos profetas, diz com seus frutos os reconhecereis. Ninguém vai falar da parte de Jesus que vai ir contra Jesus. Veja, estão a defender a carne deles. Jesus, quando foi criticado, até foi perguntado, é verdade que você é o Cristo, rei dos judeus? Ele disse, você o diz, eu não estou a falar nada. Você é que diz que eu sou. Mas eu não falei nada. Hoje, se você fala que alguém é falso, há de vir a se defender. Falso é você. Se você não tem nada, não entende uma coisa, pergunta, vamos te ensinar. Qual a necessidade de se defender de uma coisa que não é teu? E quando se defende, revela que não é a obra de Deus que eu estou a fazer, é a obra deles. Por quê? Porque quando se defende, coloca o nome deles, não de Jesus. O povo não olha isto. Amém. E até apoia. Grande homem de Deus, meu sacerdote. Que sacerdote é este que se defende? Lembra? Eu vi muita coisa. O que eu vi? Eu vi um vídeo. O profeta Humberto Angel. As pessoas criticam, falam. Ele só diz assim, vai no monte, ele ora. Eu me lembro um testemunho onde que ele saiu com um grupo e o profeta estava lá, diz que estava lá. Daí o profeta disse assim, hoje eu declaro fogo e o fogo vai queimar seus inimigos. As pessoas que diziam que você é falso, ele ia pregar a palavra. Ele disse, estou a declarar fogo. Pessoas pensavam que era brincadeira, pensavam que era um fogo espiritual. Só que disse que naquele tempo desceu o fogo do céu. E todos viram. E disse que havia um que estava a fumar no carro, o motorista, que não era crente. Também aquele motorista viu o fogo. Depois de alguns minutos, receberam a ligação a dizer, aquele vosso vizinho que combatia contra vocês, casa dele está a pegar fogo. Ele não se defendeu. Apenas foi orar a Deus. O fogo desceu, queimou as casas das pessoas que se levantaram contra ele. Amém, amém. Eu vos pergunto. Glória a Deus. Muita gente que se levantava na vida do apóstolo Honório Gutani.
E ele nenhum dia se defendeu. Só disse, os que se levantaram vão se levantar, mas Deus vai mostrar a vontade dele. E a maior parte sofreram e tiveram queda. Lembra, quando Joe Williams se levantou contra o apóstolo Noro Kutani, de repente ouvimos Joe Williams está preso. Por causa de caso de querer sequestrar da beleza. Ou beleza em pessoa. E ele foi preso. Foi levado à justiça. Depois de ter criticado. Mas ele não se defendeu. Agora, se Jesus quando foi criticado não se defendeu, qual evangelho é esse que faz o homem de Deus se levantar, se defender e falar dele? Eu vi, não é falar mal, eu vi uma vez um vídeo de um profeta de Angola, saiu e disse assim: vocês vieram ver quem na igreja? Vieram ver fulano ou vieram ver eu fulano? Tá bom, o evangelho é acerca de fulano ou é acerca de Jesus? Deixa eu vos perguntar. Vocês estão aqui no grupo Cade Alberto? Não! Ninguém está aqui por mim. Todos estão aqui. Até eu mesmo ensinando. Enquanto estou a ensinar, saiba, o que eu ensino é algo que me ensina também. Porque eu não estou aqui por pessoa. Eu estou aqui por Cristo. Então, quando alguém está conectado neste grupo, não está conectado por causa do profeta Alberto, está conectado com Cristo. Prezam, que eu posso dar testemunho de uma coisa, dar testemunho sobre mim, mas o foco que eu levo não é sobre mim, é sobre Cristo. Porque se o foco é sobre Alberto, então esta obra não está ligada com Cristo, está ligada nos homens. Amém. Amém. E muita gente hoje em dia quer uma obra em que se fala do homem, não de Deus. Porque se a obra se fala do homem, você pode pecar. Não tem problema. Porque a norma não é Jesus, é homem. Depois você há de ver aquele título que vem: não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Se ele fala que faz o que eu digo, não faça o que eu faço, significa que este homem está condenado e nem está qualificado para ser pastor. Paulo disse no livro de Romanos, lá no livro de Romanos, Paulo falou acerca de pessoas que se intitulavam mestres, que tinham a experiência na lei, que se apegava à lei, mas a sua conduta não era exemplar. E a Bíblia relata de que nós temos que ser exemplo daquilo que a gente prega. Vem, se eu prego acerca de não prostituir, eu, pastor, não tenho que namorar com as irmãs da igreja. Há muitos que falam não pode se prostituir, mas é a primeira pessoa a jogar, a brincar de atirador fantasma na igreja. Onde cada irmã bonita, ele tem que dar tiro. Não pode deixar. Pega, pai, pega. Eu estava com o líder Paulo. Ele disse assim, você e apóstolo Lourenço Folha são únicos que falam coisa que não tem interesse na igreja. Eu comecei a rir. Por quê? Porque há muitos que estão a se quebrar nessa doutrina de prostituição. Muitos estão na igreja para buscar homem. Muitos estão na igreja para buscar marido. E alguns homens estão lá para buscar mulher. Alguns estão lá para buscar emprego. Mas não Jesus. Por isso você vê, quando encontra pastores que têm olho de águia carnal, ele começa a caçar quem tem um corpo belo para eu me aproveitar. Porque o sacerdócio implica sacrifício. E alguns sacrifícios, ele disse, vocês já ouviram que uma expressão que estava a usar, disse que se você quer profetizar grandemente, tem que se deitar com as irmãs da igreja? Tem pastores que foram ensinados isso. Para você crescer, tem que se deitar com as irmãs da igreja. Quando diz que
quando você faz sexo, então é onde que Deus fala bem. E você ouve bem, com clareza. E vê mais. Que sem sexo, o homem não pode ver. Desculpa, eu gosto de ser direito. Porque é a linguagem que eles estavam a usar. Agora, se o evangelho é sexo, depois vem outro malandro e disse, Jesus não andou com mulher, porque sabia que iria pecar. Está vendo loucura que está vendo? Tá bom, Paulo não andou, Paulo disse não pode casar. Quando falou que não pode casar, falava acerca de medo de pecar? Não. Paulo disse, sem mulher, você focaria bem para a obra. Porque com família, você vai se dividir. Não vou ter um bom tempo. Veja, há muito fracasso na caminhada cristã, porque o pastor quer procurar dinheiro para a família, quer orar a Deus. Então, e ele passa mais tempo a trabalhar para a família. E quando vem em casa, há momentos que a mulher tem mais vontade de estar com ele. E ele tem pouco tempo para com Deus. Que não tem esposa, apesar que não é fácil viver sem esposa sozinho. Mas esse que não tem esposa, quando eu estava sem ninguém, depois do meu abandono, eu estava contente, sabe por quê? Eu passava mais tempo a orar, a buscar, a jejuar. Tá bom, agora que eu tenho esposa, eu posso jejuar, mas tenho limite para jejuar. Posso orar. Eu não posso passar todo dia a orar. Ainda que eu entre dentro, enquanto estou deitado na meditação, desperto, alguém está sentado a me olhar. Que você está a dormir enquanto eu estou sentado. E eu tenho que parar para começar a conversar com minha esposa. Está a ver a preocupação que Paulo estava a evitar? E hoje, está a usar um ponto. Até surgir o pastor a dizer, beber não é pecado. E são pessoas que têm povo, multidões. Você admira, aquele é um grande homem de Deus, mas veja o que ele está a ensinar. Um grande homem de Deus está a se pegar gola com outro para mostrar quem tem Deus maior, quem tem Deus que tem mais dinheiro. Quem nós estamos a seguir hoje? A obra de quem é que nós estamos a fazer? É a nossa maior preocupação. Amém. O outro evangelho, que não seja este. E esses, quando encontra um a orar, a usar a graça de Deus, o nome de Jesus, começa a dizer, aquele homem é falso. Ele não é falso. O outro que fala em nome de Jesus é falso. E veja que o evangelho de hoje estão se atacar pastores, em vez de trazer a graça de Deus. Vamos focar junto na graça. Amém. Vamos olhar para Cristo. Sempre examinar o evangelho que nós estamos a receber. Se o fato que está a ser falado lá é Cristo, vem. Quando o evangelho é de Cristo, o povo que adora Cristo, mesmo se o pastor que prega, que ele acha que prega bem, não está. E quem está ali é outro pastor, a pessoa não fica em casa. A pessoa vem na igreja, porque vem para adorar a Deus. Hoje até para adorar, tem que olhar quem está lá em frente. Alguns, se é negro, não crê nele. Se é branco, crê. Louvado seja Deus. Amém? Eu quero que reflita comigo este ponto. Reflita comigo esta posição. Se um dia alguém te combater, não te preocupa com ele. Se alguém se levantar contra ti, não se preocupa com ele. Se alguém criar caso contra a sua vida, não se preocupa com ele. Apenas deixa Deus no comando. E verás o resultado. E a graça do Senhor será contigo. Vamos reter. Qualquer evangelho que não seja o que Paulo e os demais pregaram, saiba, isso não é aquilo que é da parte de Deus. Paulo
Jesus não pregou acerca do sacerdócio. Falou da graça, falou da salvação, mas não mexia em ritos. Leiam a Bíblia. Examine tudo o que vocês estão a ler, para não ser enganado. Porque muitos vão ser enganados com a própria Bíblia. Cada um está a vir abrir Bíblia e falar do jeito dele. E hoje até há pastores que estão a abrir Bíblia, depois estão a vender remédio na igreja. Até tem uma farmácia na igreja. Aprenda a confiar em Cristo. Aprenda a crer naquilo que vem de acordo com a graça dele. Não corrompido, nem distorcido. Amém? Amém.